Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de uma rede de apoio para pessoas que perderam um filho. Nós sabemos que nem todos os enlutados irão necessitar de um trabalho de psicoterapia do luto, apesar de que todos merecem, não é mesmo? Mas sem dúvidas, todos precisam de uma boa e acolhedora rede de apoio. O luto, ele precisa de gente e de pessoas comprometidas com o cuidado e com o acolhimento. Uma rede de apoio eficaz é aquela que trabalha numa postura não julgadora e que não procura dar soluções prontas em relação à dor do enlutado. Quantas vezes nós nos deparamos, você que passa por uma perda, com aquelas opiniões e direcionamentos que parecem querer solucionar a sua dor. Ah, mas você é jovem, você pode ter outros filhos. Ah, mas que bom que foi ainda no início, né? Assim você não teve tempo de se apegar. A verdade é que essas falas, apesar de ter uma boa intenção, na maioria das vezes, elas invalidam a dor de quem vive. É como se dissesse: que bom que isso aconteceu, ou pelo menos você ainda tem esses outros filhos. Isso é algo extremamente absurdo e desrespeitoso com o luto e a dor do próximo. É como dizer para quem vive um luto que ela deve esquecer isso que passou e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E essa tarefa é completamente impossível quando se perde alguém que ama. Ainda que esse filho não nasceu vivo, ou ainda que esse filho não existiu para a maioria das pessoas, para aquela família existiu. Num sonho, numa expectativa, num plano, num planejamento e organização de futuro. Então, se você tem opiniões que vão invalidar essa dor, é muito melhor que elas não sejam pronunciadas. Para quem passa por um luto, a tarefa essencial e dificílima é a reorganização da vida diante dessa perda. E reorganização leva tempo, paciência, dedicação e inúmeras adaptações diante de uma realidade que não era a sonhada. Adaptar-se à vida com o luto é um processo doloroso, desafiador e um caminho em que o próprio enlutado irá desbravar. E a ajuda e suporte será essencial, principalmente nos dias mais nebulosos ainda. Algumas possibilidades, se você que está ouvindo faz parte dessa rede de apoio, é estar presente. Nós sempre falamos, dessa presença. Não é uma presença quase que de um coach, sabe? Que precisa ficar animando essa pessoa. Não é essa presença que o enlutado precisa. Ele precisa de escuta,
compassiva, de uma escuta que esteja realmente disposta a ouvir as histórias dessa pessoa com quem ela perdeu, de ouvir momentos em que ela não sabe o que fazer com essa dor. E nem você vai saber, não é mesmo? Mas se você estiver por perto, se você se dispuser a reduzir um pouco essa sobrecarga no dia a dia, através da sua ação prática, isso sem dúvidas vai ser importante. Você pode auxiliar nas burocracias, que são muitas após a perda de quem se ama. Não costumamos falar disso, mas existe uma lista enorme de coisas a se fazer mesmo após a morte, não é mesmo? Inclusive, é um assunto interessante de se discutir em vida. Você pode preparar refeições para levar para essa pessoa, porque muitos enlutados perdem o sentido, a vontade de comer, de cozinhar, e você vai estar ajudando a cuidar dessa pessoa no momento em que ela precisa sobreviver. Ela precisa cuidar dessa força física para que em algum momento ela volte a se reorganizar diante da vida. Você pode auxiliar na limpeza da casa, desse ambiente, dessa pessoa. Não é querer reorganizar os pertences, viu? Isso apenas se o enlutado pedir a sua ajuda. E vai ser de acordo com o que ele tiver disposto a se desfazer, a reorganizar, a doar, a ficar. Você pode, se ela tiver outras crianças, né, buscar essas crianças na escola, levar para casa, fazer uma compra. São atitudes práticas que a rede de apoio vai poder estar auxiliando para que essa pessoa sobreviva, principalmente nos momentos iniciais a esse luto. Uma outra possibilidade em rede de suporte e de apoio são os grupos de acolhimento e de apoio a enlutados. Esses grupos, eles fornecem uma ajuda através da identificação, da conversa entre as dores, que proporciona um precioso sentimento de eu não estou sozinho. Existem outras pessoas que estão passando também pelo desafio da vivência de um luto. E essas pessoas sentem tanta dor quanto eu. Os grupos de apoio, eles são uma excelente opção para quem não tem próximo, né, amigos, familiares que estão dispostos a oferecer esse cuidado. Afinal, pode ser muito difícil também, principalmente entre familiares e amigos, porque eles também estarão enlutados, né, em relação a uma perda em comum. Então, talvez nem sempre esse suporte mais próximo, que seria, irá conseguir oferecer essa ajuda. E dentro dessa opção de grupos, nós temos alguns grupos de apoio, de acolhimento gratuitos que você pode estar participando. É importante você também se precaver de alguns cuidados. Quem media esses grupos, pesquisar um pouco, né, esse histórico do grupo, para que você não caia em um ambiente que possa prejudicar ainda mais a sua vivência através de informações errôneas sobre luto, informações que não lhe ajudam a se organizar emocionalmente. Então, principalmente, procure grupos em que a mediação seja feita por psicólogos que trabalhem dentro da área, que tenham um histórico com dedicação ao assunto, né? Grupos em que quem faz a mediação, quem está à frente, tenha esse cuidado e acolhimento para com as pessoas enlutadas. Existem diversos grupos por aí e encontrar um em que te ajude a ter esse suporte pode ser o diferencial no seu caminho, no seu processo, na sua jornada
enquanto enlutada. Espero que esse episódio de hoje tenha te auxiliado e que você encontre formas de cuidar dessa sua rede de apoio e de ser uma rede de apoio mais acolhedora, caso você seja essa pessoa que tenha enlutados ao seu redor. Um forte abraço e até o próximo sábado.